Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa sétima aula online, referente à nossa terceira unidade de estudo. Hoje nós vamos ter a aula com uma roupagem diferente. Eu estou ampliando alguns horizontes, estou estudando alguns métodos em busca de aulas que sejam mais dinâmicas e que facilitem o aprendizado de vocês. Então, na aula de hoje eu vou utilizar alguns mecanismos diferentes das aulas que eu tinha colocado nas aulas online, certo? Depois eu quero que vocês me dêem um feedback do que vocês acharam dessa nova modalidade que eu estou mostrando as aulas gravadas. Então, vamos iniciar a nossa aula. Pegue aí o material, livro, caderno, lápis, caneta, todo o material necessário e vocês vão acompanhando aqui através da apresentação dos slides e aí no cantinho o vídeo que está me mostrando e também ouvindo, né, a aula. Acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre as porcentagens. Vamos iniciar o capítulo 11 do livro de vocês na página 201. Então, vocês vão pegar o livro, vão abrir para acompanhar, certo? Ainda na página 201, tem um texto que está num quadradinho azul, como está aparecendo aí no slide, é justamente esse texto. Nós vamos ler ele e eu vou falar um pouco sobre isso. Praticamente todos os dias, observamos no meio de comunicação expressões matemáticas relacionadas com porcentagem. O termo porcento é proveniente do latim percento, que quer dizer por 100. Toda razão na forma A sobre B, ou A dividido por B, na qual o denominador B é igual a 100, é chamada de taxa de porcentagem, taxa de percentagem, ou simplesmente porcentagem, ou ainda percentagem. Então, toda vez que a gente estudar, que vocês verem esse conteúdo, vocês vão ver momentos em que os problemas vão trazer falando sobre porcentagem, em outros momentos percentagem. Lembre que trata-se da mesma coisa, do mesmo conteúdo, tá? Então, a porcentagem e a percentagem são frações cujo denominador é o numerador 100. Historicamente, a expressão porcento aparece nas principais obras de aritmética de autores italianos no século XV. Ao fazermos uma compra no comércio, é frequente percebermos um desconto quando o pagamento é à vista. Esse desconto é calculado sobre o preço total. Quando o pagamento é a prazo, um valor é somado ao preço total. Então, a relação de porcentagem nós temos no nosso cotidiano, frequentemente. Como o texto trouxe aí alguns exemplos, ele falou, no comércio, quando a gente vai comprar, é muito comum vermos propagandas que falem de descontos ou de acréscimo, no caso, quando a gente compra no cartão e vai parcelar, e esses descontos são trazidos em porcentagem. Então, é comum a gente ver isso. Um exemplo também que a gente vê muito e talvez não se atente é na bateria do nosso telefone. Então, sempre quando o nosso telefone, a gente vai ver, ele está abaixo de 15%, aparece logo uma notificação. E se você quiser ver como está a bateria, você olha no cantinho direito do seu celular em cima e está lá o desenhozinho de uma bateria mostrando em porcentagem o quanto que o seu telefone está carregado ou não. Então, lembrando que quando a gente fala de porcentagem, nós consideramos o todo como sendo o 100%, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de propaganda, né, que traz as porcentagens. Esse exemplo aqui do decolar.com tem até 50% de desconto em algumas ofertas que tá mostrando aí. Então, é muito comum nesses cartazes, nessas propagandas, eles trazerem qual é o percentual de desconto. Geralmente, eles não dão o percentual em valor de reais, tá? Do desconto. Eles vão trazer, geralmente, em percentual e
nós, clientes, que temos que fazer a conta para saber em dinheiro quanto é que vai valer aquele desconto ou aquele acréscimo, que são nos casos de quando a gente compra parcelado, tá? Então, vocês observem aqui que tem os valores. Então, geralmente, quando tem acréscimo nas parcelas, esses valores eles ficam bem menores. Então, se for parcelado e tiver acréscimo, eles não deixam os valores assim grandes como estão no desconto. Mas em alguns casos existe e nós temos que olhar todas as letrinhas das propagandas. Outra aqui que eu trouxe foi esse, olha. Aqui vem trazendo uma tabela de descontos. O desconto aqui ele é progressivo. Aí vem dizendo 10% de desconto nas compras de uma mala. Então, se você compra uma mala, você tem, tá aqui de laranjinha, 10% de desconto. Se você compra 2 malas, aí seu desconto aumenta para 20%. Se você compra 3 malas, aí você tem 30%, 4 malas, 40%. O desconto é progressivo pela quantidade de produtos. Também aí mostrando, vê que ele não fala em dinheiro, até porque esse desconto ele vai variar no preço da mala. Se eu tenho uma mala, eu estou comprando uma mala de 100 reais, eu tenho 10 reais de desconto. Mas se essa mala custa 200, o meu desconto é 20 reais. Então, quando eles trazem a porcentagem, eles estão colocando numa forma geral em todos aqueles produtos que podem ter esse desconto. Aqui outra propaganda que também é em porcentagem, 20% de desconto na compra de algum sapato que está aí no cartaz, certo? Então, é muito comum a gente ver essa expressão de porcentagem no nosso cotidiano. Agora, vocês vão lá na página 202 do livro, que vocês vão grifar as definições de porcentagem. Então, a primeira frase que vocês vão grifar, né? Logo aí é o primeiro parágrafo onde tem: porcentagem é uma razão cujo denominador, o consequente, é 100 unidades. Ou seja, é uma forma de calcular a quantidade de partes tomadas de um composto por 100 unidades. Traduzindo isso que essa frase tá falando, sempre nós vamos tomar como referência o nosso todo, o 100. Então, sempre que a gente quiser referir-se ao todo, o nosso todo ele é o 100%. Quando é que a minha bateria está completamente cheia? Quando ela está 100%. Porque a porcentagem a gente compara sempre por 100. Então, para eu ter o todo, eu tenho 100%. Então, quando eu tenho 100%, eu tenho 100 de 100 partes. Eu tenho o todo. Aí, logo mais embaixo, vai aparecer quais são as maneiras que nós podemos representar essas frações. Então, ou essa porcentagem. Então, nós podemos representar a porcentagem de 3 maneiras. A primeira maneira que o livro traz, Griffin viu isso também, é a forma percentual. Então, sempre que a gente fala de porcentagem, a primeira coisa que vocês vão lembrar, se eu falar em porcentagem, o que é que lembra vocês? Aquele símbolo que utiliza-se para representar o porcento, que é o tracinho na horizontal com 2 bolinhas, né? Então, é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo sempre vai fazer a gente lembrar que está trabalhando com porcentagem, é a forma da porcentagem. Um exemplo de escrever 30%. Então, nós lemos dessa forma, lê o numeral e lê o porcento. Então, é esse número aqui, essa expressão aqui, 30%. É a primeira forma que vai aparecer. A segunda forma é quando eu transformo essa porcentagem em uma fração. É a forma fracionada. Então, eu vou pegar esses 30% e vou transformar em uma fração. A minha fração, ela tem denominador 100. O livro trouxe, e eu mostrei aqui, isso logo aqui em cima, na página 202. Então, o meu denominador, ele é o 100. Quem vai ser o meu numerador? É a parte considerada. Nesse meu exemplo, é 30. Então, na forma fracionada, fica assim. Exemplo, 30%. É 30 sobre 100. Então, eu tenho a mesma porcentagem aqui escrita na forma percentual e eu tenho aqui na forma fracionada, 30%.
Lembrando que sempre eu posso utilizar a forma irredutível das frações. Então, se eu for pegar essa fração aqui na forma irredutível, simplificada, eu tenho 3 sobre 10 e ainda assim isso corresponde a 30%, tá? E a última forma é a forma decimal. Então, nós vimos que os números racionais, eles são representados ou na forma de fração ou na forma de um número decimal. Toda fração, ela é representada em uma forma decimal. E todo número decimal é representado em uma forma de fração. Logo, eu posso representar essa porcentagem também em uma forma de fração. Então, para eu representar, basta eu pegar aqui 30 e dividir por 100. Ou, no caso simplificado, pegar 3 e dividir por 10. Então, a forma decimal com as casas decimais ficaria 0,30, né? Quando eu divido 30 aqui por 100. Ou então, na forma simplificada, esse 0 aqui, né, depois do 3 não precisa aparecer e fica simplesmente 0,3. Então, essas são as 3 formas que nós podemos ver uma porcentagem. Lembrando que fração e número decimal também podem representar uma porcentagem. A forma decimal, basta eu transformar em fração e depois eu tenho que deixar o meu denominador, o numeral 100. O meu denominador, o meu consequente, né, quando a gente fala de razão também, o meu consequente, o meu denominador, ele tem que ser o numeral 100, ok? Ainda nessa página, já no finalzinho aí, da forma decimal, tem uma frase, é importante vocês grifarem também, ó. Na maioria das vezes, calculamos porcentagem utilizando regra de 3. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. E a regra de 3, ela nos facilita encontrar o resultado desses problemas com porcentagem. Vamos ver o exemplo que o livro trouxe aí na página 202. Então, primeiro, vocês vão ver, ele não trouxe um enunciado muito grande. O livro só colocou assim, calcule as porcentagens. Então, ele trouxe na letra A e na letra B. Nós vamos ver como é que nós fazemos para calcular. Essa é a forma mais simples de calcular uma porcentagem de um determinado valor. Então, na letra A, o problema pediu para que fosse calculado a porcentagem 12% de R$200. Digamos que você vai comprar uma bicicleta e que essa bicicleta custe R$200, mas pagando à vista você tem um desconto de 12%. Qual seria esse desconto? Qual é o valor que a empresa vai dar de desconto? Então, nós temos que calcular os 12% em cima dos R$200. A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar isso aqui em uma outra linguagem que a gente consiga fazer conta. Esse aqui, 12%, eu vou transformar ele e deixar ele na forma de fração ou na forma decimal. Então, nós vamos deixar ele na forma fracionada. 12% eu posso escrever na forma 12 sobre 100. Então, aqui esse 12% eu estou reescrevendo ele na forma de uma fração. Toda vez que aparecer porcentagem e tiver esse de aqui, esse conectivo de, ele dá sentido de uma operação de vezes. Então, quando a gente está trabalhando, principalmente com porcentagem, e aparecer esse conectivo de, lembra que eu falei dos conectivos? Então, esse conectivo de é um conectivo para uma conta de multiplicação. Então, eu vou trocar esse de por uma conta de vezes. Então, vai ficar ali, então, 12%, eu já reescrevia 12 sobre 100 no lugar do de conta de vezes, e os R$200 continua lá como R$200 em cima desse valor que eu quero calcular, quanto é 12%. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de duas frações, né? Lembrando que todo número natural ou inteiro, todo número inteiro é escrito também na forma de fração, cujo denominador aqui do 200 é o número 1.
Para fazer essa multiplicação, a forma é simples. Eu multiplico o numerador pelo numerador e multiplico o denominador pelo denominador. Então, 12 vezes 200, 2.400. E 100 vezes 1, 100. Eu posso simplificar aí anulando os zeros para facilitar na hora das minhas contas. Então, eu tenho 2 zeros em cima, tenho 2 zeros embaixo e eu simplifico anulando esses zeros. Então, eu fico só com a conta 24 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, aqui dá 24, lembrando que eu quero saber em reais, né? Então, dá 24 reais. 12% de 200 reais é 24 reais. Logo, o meu desconto seria de 24 reais. Eu pagaria 24 reais a menos na compra da bicicleta. Na letra B, ele já vai dar outros valores. Ele vai pedir para calcular 80% de 2.400. O procedimento é idêntico, é igual ao procedimento que nós fizemos na letra A. Eu vou transformar aqui essa porcentagem em uma forma fracionada. Então, vai ficar assim, 80 sobre 100. O conectivo de eu substituo por uma conta de multiplicação. Antes disso, eu coloquei aqui que eu posso simplificar, tá? Então, eu já simplifiquei as minhas frações, já deixei aqui simplificado, ou seja, já anulei esse zero de cima com esse de baixo, então fica aqui apenas 8 sobre 10. Aí eu vou trocar aqui o de pela conta de vezes e o 2.400 continua 2.400, tá? Então, agora eu tenho apenas 8 sobre 10. Então, para fazer essa conta, eu sei que o 2.400 é uma fração de denominador 1, faço da mesma forma. Então, multiplico o numerador pelo numerador, vou multiplicar 8 por 2.400 e 10 vezes 1. Nessa multiplicação, 8 vezes 2.400 dá 19.200. E 10 vezes 1 dá 10. Novamente, aqui eu vou simplificar. Aqui em cima eu tenho 2 zeros, aqui embaixo eu só tenho 1, então eu só posso anular um zero. Eles são correspondentes, tá? São proporcionais. Então, eu anulo um zero daqui de cima com o de baixo. Agora eu tenho 1920 dividido por 1. 1920 dividido por 1 é o próprio 1920. Logo, quando eu quero 80% de R$ 2.400, esse valor é R$ 1.092. Então, toda vez que você precisar calcular uma porcentagem em cima de um valor, é dessa forma que você vai calcular. Você vai calcular a porcentagem de o valor que você quer. Transforma. Esse é o procedimento mais fácil de se calcular quanto representa a porcentagem de qualquer valor. Eu estou trazendo aqui um exemplo que não está no livro de vocês, para que a gente consiga fazer. Então, o meu conselho que eu dou a vocês é que vocês copiem esse exemplo, dêem um pause em um vídeo, copiem no caderno e deixem, respondam e deixem, porque vai facilitar também quando vocês estiverem estudando. Então, o problema é o seguinte: a classe de Celso tem 45 alunos e 27 deles foram promovidos em matemática. Esse promovidos aqui é aprovados, tá? Foram promovidos para a série seguinte. Qual é o percentual? Veja que aqui não fala porcentagem, né? Vem trazendo percentagem. Qual é o percentual de aprovação dessa classe em matemática? Então, nessa classe haviam 45 alunos e apenas 27 deles foram promovidos, foram aprovados. 27 vai corresponder a quantos porcentos dos 45 alunos? Nesse caso aqui, observe que ele não traz uma porcentagem. Por exemplo, não é para você calcular 27% de 45. Se fosse assim, nós faríamos como no exemplo anterior. Transformaria o 27% em uma fração, trocaria o conectivo de pela conta de multiplicação e faria. Não. Aqui ele dá os valores, a quantidade dos alunos. E ele quer saber qual é a porcentagem, qual é o percentual. Então, nós vamos utilizar aqui a regra de 3 simples para resolver esse problema.
Então, aqui eu vou ter duas grandezas. A primeira grandeza é a quantidade de alunos. E a minha segunda grandeza é o percentual, que é justamente o que o problema está pedindo. Então, ele quer saber qual é esse percentual de alunos que foram aprovados. Então, aqui, ó, a quantidade de alunos total é 45. Esse é o meu todo. São 45 alunos que tem na sala. Toda vez que eu falo de um todo, esse todo, ele é a expressão de 100%, como eu falei no início. Então, toda vez que eu me referir ao todo, eu quero a minha quantidade total, eu quero os 100%, eu tenho 100%. Então, 45 alunos são todos os alunos dessa turma. É o 100% da turma. É a turma completa. No caso da nossa turma, do 7º ano do Colégio Expressivo, o nosso 100% são 14. Porque são 14 alunos que tem na turma do 7º ano. Então, se esse problema fosse com a quantidade de alunos da nossa turma, o nosso 14 seria o nosso 100%. Aí aqui ele pergunta, a gente vai colocar, né, vai preencher. E os 27 que foram aprovados? Isso vai corresponder a quantos por cento? Então aqui, 45 alunos corresponde aos 100%. E 27 que foram aprovados vai corresponder a quanto por cento? Aqui a minha variável. Então, antes de eu resolver, eu tenho que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que está acontecendo aqui com a minha quantidade de alunos? Está diminuindo. Eu tinha 45 alunos e eu estou diminuindo agora para 27. Se 45 é 100% e eu diminuo, o que vai acontecer com essa porcentagem? Ela vai aumentar ou vai diminuir? A porcentagem vai diminuir também. Então, se o 45 é 100%, logo 27 vai ser menos. Eu diminuo a quantidade de alunos, eu estou diminuindo também a porcentagem. Então, se os dois diminuem, eles são diretamente proporcionais. Logo, as razões vão ficar dessa mesma forma. Então, aqui vai ser 45 sobre 27 e aqui vai ser 100 sobre x. 45 está para 27, assim como 100 está para x. E eu tenho que descobrir quanto é que vale aqui. Então, eu vou colocar aqui as minhas razões. Então, a primeira razão, 45 sobre 27, é igual. Aí, a segunda razão agora, 100 sobre x. Para resolver essa proporção aqui, eu vou utilizar a propriedade fundamental. Multiplica os meios, multiplica os extremos e o produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Então, fica assim. 45x vai ser igual a 2.700, que é 27 vezes 100. Ali do lado, para completar, esse 45 aqui, ele está multiplicando. Logo, ele vai para o outro lado, né, da minha equação, dividindo. Então, vai ficar assim. X é igual a 2.700 dividido por 45. Logo, x vai ser igual a 60. 60%. Lembre sempre de estar colocando as unidades, tá? As unidades de medida. Então, se eu estou calculando a porcentagem, o percentual em %, a minha resposta tem que vir com essa unidade aqui, que eu estou calculando, tá? É o percentual, então é 60%. Vou mostrar outro exemplo a vocês. O exemplo 2. Na farmácia Cura Tudo, aposentados recebem desconto de 15% sobre o preço de cada remédio. O senhor Renato, que é aposentado, pagou R$17 por um remédio. Qual era o preço inicial desse remédio? Então, nesse caso aqui, vejam, tem alunos que confundem, principalmente na hora da interpretação do problema, porque vai calcular 15% de R$17, só que não é. Aqui já é o valor que ele pagou, aqui já é o valor com desconto. O problema quer saber qual era o preço inicial, antes do desconto. Aí nós vamos fazer, ó, primeiro o valor e depois a gente vai colocar a taxa percentual, tá? Então, sempre as duas variáveis. Qual é o valor? R$17 é o primeiro, é o que o problema trouxe aqui, ó. Ele pagou R$17. Só que observe que esse R$17, ele não corresponde aos 100%.
Porque se ele teve um desconto, ele não pagou o valor todo, correto? Então, os 100% é justamente o que a gente quer encontrar. Então, se ele teve um desconto de 15%, quanto foi que ele pagou em porcentagem, tá? Quanto foi que ele pagou? Então, tinha um 100% aqui no canto, tinha um 100%, tinha um valor todo. Só que ele teve um desconto de 15%, então ele só pagou 85%. Esses R$17 vai corresponder a 85% do valor do remédio. E não os 100%, não é o todo. Tá? Esse valor ele já pagou com o desconto. E o problema pergunta justamente o 100% e o todo. E se ele não tivesse tido, ele teve um desconto de 15%. Pagou 85% no valor de R$17. E se ele não tivesse o desconto? E se ele tivesse pagando o remédio todo, os 100%? Quanto seria esse valor? Qual era esse preço inicial? Então, nós montamos aqui a nossa regra de 3 e vamos novamente analisar as grandezas. O que é que está acontecendo aqui com a porcentagem? Ali apareceu lá, mas vamos aqui. O que aconteceu com a porcentagem? Ela cresceu. Então, ele aqui antes nós tínhamos o valor de 85% e agora nós queremos saber o valor de 100%. Então, a minha porcentagem está crescendo. Se eu tenho mais porcentagem, logo o meu valor também vai crescer. Lembrando que tinha um valor original, um valor original, um valor inicial. Ele teve um desconto e ele pagou R$17. Então, o valor inicial é maior. Os dois estão crescendo. Se os dois crescem, é porque é diretamente proporcional. Então, as minhas razões vão continuar na forma que estão aí. Vai ficar 17 está para x, assim como, sinal de igualdade, 85 está para 100. Para resolver, eu vou utilizar a propriedade fundamental das proporções. Multiplico os extremos e isso é igual a multiplicar os meios. Então, 85 vezes x dá 85x e 17 vezes 100 dá 1.700. Esse 85 aqui, ele está multiplicando. Logo, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar x é igual a 1.700 dividido por 85. Quando vocês realizarem a divisão, x é igual a R$20, certo? Lembrando que aqui, nesse caso aqui, a minha resposta é em real, é em dinheiro, porque é o valor que eu quero saber. Então, eu tenho que ficar atento quais são as unidades que eu estou trabalhando para responder as questões corretamente. No problema anterior, ele pediu percentual. Então, nós colocamos aqui percentual. Só que aqui, ele quer saber preço real. Então, qual era o preço inicial desse remédio? O preço era R$20. Como ele teve 15% de desconto, ele pagou apenas 17. Aí agora vocês vão na página 204, que nós vamos falar sobre aumento e redução com porcentagem. Eu mostrei alguns exemplos aqui a vocês e nós vamos ver como é que se trabalha com o aumento, com as porcentagens e com as reduções. Na página 204, nós vamos falar inicialmente sobre aumento com porcentagem. Então, vocês já vão aí colocar em destaque essa fórmula aí que o livro trouxe para o cálculo do aumento. Então, V é igual a C mais L. O que significa cada uma dessas letras? O V é o preço da venda. É por quanto eu vou vender determinado produto. O C é o preço de custo ou de aquisição. Foi o preço pelo qual eu comprei. Então, para que eu venda alguma coisa, eu compro primeiro, aí depois eu vou vender, né? Então, eu adquiro para poder vender. O preço de venda é o preço que eu vou passar para o meu consumidor. Mas o preço de custo é o preço que eu peguei, que eu comprei. E o lucro é quanto eu quero ganhar em cima daquela venda. Então, eu não vou comprar um produto por R$10 e vender por R$10. Se eu compro um produto por 10 e eu vou vender, eu quero ganhar algum valor em cima. Então, digamos que eu comprei por R$10 e vou vender por 12, vou ganhar R$2. Nesse caso aqui, é o valor do lucro.
Eu comprei por 10, vendo por 12 e assim eu vou estar ganhando R$2. Nós vimos isso na aula de educação financeira. Quem foi meu aluno, no ano passado nós fizemos uma feira de oficina de negócios e tivemos que trabalhar justamente com esse aumento. Então, qual era o preço que nós estávamos, quanto nós estávamos gastando para fazer as slimes, quanto nós queríamos ganhar com aquilo e quanto nós precisaríamos vender cada uma. Então, cada uma dessas letras aí está a representação. Grifem também o que significa cada uma dessas letras. E eu vou fazer aqui o exemplo com vocês, mostrando e explicando como faz para resolver algum problema que tem aumento com porcentagem. O exemplo tá aí na página 204, tá aí, é o seguinte. Ronaldo comprou um computador por R$1.800 e deseja vendê-lo com um lucro de 20%. Qual será o valor de venda do computador? Então, primeiro, ele quer saber o preço de venda. Então, ele quer saber quanto é o valor de V. Aqui, ó, preço de venda. Ele já deu o custo. Por quanto ele comprou o computador? De R$1.800. Esse foi o custo. Ele comprou por 1.800. Mas é claro que ele não vai vender por 1.800. Senão, ele não vai ganhar nada. Ele quer vender e quer ter um lucro de 20%, tá? Então, veja que o lucro ele deu em porcentagem. Ele não deu lucro em real. Se o problema dissesse assim, ele quer vender tendo um lucro de R$100, era só somar 1.800 mais 100. Só que o problema disse que ele quer ter um lucro de 200%. Então, primeiro eu tenho que calcular qual é o valor desse lucro em dinheiro. Porque eu não posso pegar 1.800 e somar mais 20. Aqui não é R$20, aqui é 20%. Então, eu vou primeiro calcular quanto é que ele quer ganhar de lucro em dinheiro. Então, eu vou ter que calcular 20% de 1.800. Nós vimos aqui no início da aula como nós fazemos para fazer essa conta. Eu vou transformar os 20% em uma fração, 20 sobre 100. O conectivo de é uma conta de multiplicação e os 1.800 continua. Então, eu vou aqui fazer essa conta multiplicando 20 por 1.800. Eu poderia ter simplificado já aqui, viu? Mas eu vou simplificar aqui embaixo. Multiplicando 20 por 1.800, eu tenho 36.000. E o 100 aqui embaixo, porque ele multiplica com 1 aqui, né? Aqui embaixo do 1.800, denominador 1. Então, 100 vezes 1, o próprio 100. Aí, aqui eu vou simplificar. Vou anular 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. Então, eu tenho 360 dividido por 1. Logo, o lucro que ele vai obter, quanto ele quer ganhar de lucro, é R$360. Ele quer ganhar esse lucro. Logo, ele comprou por 1.800 e quer ganhar 360 em cima. Então, eu vou substituir aqui nessa fórmula. Venda é igual ao custo mais o lucro. A venda é igual, o custo foi de 1.800. O lucro é 360. Ele vai ter que vender esse produto por R$2.160. Fazendo isso, ele vai retirar o dinheiro que ele investiu e vai ganhar de lucro R$360. Então, essa é a formulazinha de encontrar o aumento com porcentagem. Então, não é necessário decorar essa forma, é entender. É entender que o preço da minha venda vai ser o preço que eu gastei para poder comprar o produto que eu vou vender, né? O preço de custo de aquisição e ainda o lucro que eu quero ganhar em cima. Então, é uma conta de adição fácil, só não precisa decorar, é só entender. Aí, aqui está a forma como nós fazemos para resolver o problema quando tem um aumento com porcentagem. Aí, na página 205, ele vai falar sobre a redução com porcentagem. No caso dos descontos, como nós vimos aqui anteriormente, um problema. Então, aqui, a fórmula da redução. C é igual a V mais D. O que significa cada uma dessas letras? O preço de custo à vista, nesse caso é quem vai comprar, tá?
é do cliente, é o cliente que faz, já não é mais quem está vendendo, é quem está comprando. O preço de custo vai ser o preço de venda a prazo, ou seja, o preço inicial do produto. Aqui tá mais, mas é menos o desconto. Então, vou corrigir isso aqui para mostrar a vocês. Menos o desconto. Então, o preço de custo é igual ao preço da venda menos o desconto. Vamos ver o exemplo, vamos resolver o exemplo que está aí no livro. Ó. Um relógio custa R$170. Na compra à vista, existirá um desconto de 10%. Quanto custará o relógio na compra à vista? Ele não quer saber quanto é que eu vou ter de desconto, não. Ele quer saber quanto é que eu vou pagar quando eu obtiver o desconto. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é o valor do meu desconto. Porque eu não posso simplesmente pegar R$170 e menos 10, porque aqui não é dinheiro, é porcentagem. Então, eu vou calcular quanto é 10% de R$170. 10% de 170. Para fazer o cálculo desse desconto, eu vou aqui transformar esses 10% em forma de uma fração. 10 sobre 100. O conectivo de, eu troco por uma conta de vezes e os 170 continua. Então, vou fazer essa conta de multiplicação de frações. Multiplico 10 vezes 170. Lembrando que aqui o denominador é 1, é 100 vezes 1. 10 vezes 170 dá 1.700. 100 vezes 1, próprio 100. Eu posso aqui simplificar anulando os zeros. 17 dividido por 1, 17. Então, eu vou obter um desconto de R$17. Agora, ele quer saber quanto é que eu vou pagar. Eu não vou pagar R$17. R$17 é o desconto que eu obtive. Eu preciso saber quanto eu vou pagar. Então, é lógico, né? Eu iria pagar R$170. E agora eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 170 menos 17, que foi o desconto. Então, essa fórmula aqui é fácil até de entender, ó. Aqui o custo é igual ao preço da venda, o preço original, que é 170, menos o desconto. Então, o custo, o meu custo que eu vou comprar é 170 menos R$17, logo, o custo desse relógio vai ser de R$153. Para vocês exercitarem esse conteúdo de porcentagem, de aumento e de redução com porcentagem, vocês vão responder a esses dois exercícios que estão escritos aí. Na página 203 e 204, vocês vão fazer a questão 3 até a 6. Na página 206 e 207, vocês vão fazer as questões 8 até a 12. Bons estudos e até a próxima aula!